Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Monique Bueno, jornalista, assessora aqui do Unisalesiano, Departamento de Comunicação. E hoje eu venho discutir um assunto muito importante e essencial para a saúde do homem. Isso porque estamos no Novembro Azul, mês de conscientização do câncer de próstata. E para isso, a gente convidou o urologista, o Dr. José Vinícius Moraes, que é o nosso docente também do Unisalesiano. Tudo bem, doutor? Seja bem-vindo. Tudo bem, muito obrigado pelo convite. Obrigado a todos aí da instituição. Isso, vamos falar, vamos tentar né? esclarecer algumas dúvidas aí principais em relação ao câncer de próstata. Isso. Doutor, assim, a primeira coisa que a gente quer saber, o que é a próstata? Explica pra gente o que é esse órgão. A próstata é uma glândula. Ela faz parte do nosso aparelho reprodutivo, do aparelho reprodutivo masculino, né? Então, ela produz algumas substâncias relacionadas ao nosso sêmen. Então, ela vai ter esse aspecto de reprodução. Sim. Né? Então, o nosso sêmen ele é composto pelos espermatozoides, que são produzidos ali no testículo, é composto pelo líquido da vesícula seminal, que é uma outra estrutura que faz parte do aparelho reprodutor, e pelo líquido produzido pela próstata. Então, ela tem uma função reprodutiva. Sim, e ficar sem ela ou com ela tem algum problema? Então, quando a próstata normal, ela vai produzir parte ali do nosso sêmen. Então, ela é fundamental para quem está tentando engravidar, para procriar, né? Então, é importante. Então, Sim. o homem que tiver algum problema, que precisar retirar a próstata, ele vai ter alterações quanto a essa questão de engravidar. Fertilidade? Ah, tá. Então, mas não tem, geralmente, as doenças prostáticas, elas são doenças que acontecem mais em pacientes idosos. Ah, então, entendi. o tratamento, inclusive a retirada, não vai ter grandes repercussões, que são homens que geralmente já tiveram filhos, já estão em outra fase da vida, né? Sim. Pacientes jovens que estão ainda nessa fase de ter filhos, geralmente não têm tantos acometimentos de doenças prostáticas. Entendi. Doutor, além do câncer de próstata, há outros problemas relacionados a ela? Sim, sim. Existem algumas doenças, como, por exemplo, doenças inflamatórias, né? Inflamação da próstata, que a gente chama de prostatite. Existe uma doença que é até mais comum do que o câncer de próstata, e é bastante frequente provocar sintomas da parte urinária. Então, tá. Existem muitos homens, quando vão envelhecendo, eles começam a ter dificuldade para urinar, aumenta a quantidade de vezes que vai ao banheiro, tem a sensação, às vezes, de que não esvazia a bexiga adequadamente, o jato de urina ele fica um pouco mais fraco. Que são sintomas típicos de quando a próstata ela aumenta de tamanho. Então, a próstata ela tem uma localização em volta da uretra. A uretra é a estrutura que leva a urina para fora. Então, a gente tem a nossa bexiga, que vai ser onde vai ser armazenada a urina produzida ali pelo rim, né? E depois, a hora que a bexiga vai esvaziar, a urina passa pela uretra. A uretra ela é envolvida pela próstata. É como se ela passasse dentro mesmo. E quando a próstata cresce, ela aperta, como se ela estreitasse a uretra. E isso gera dificuldade para urinar. Então, é uma patologia muito comum, muito frequente e que tem tratamento. E a maioria das vezes a gente benigno, trata... no caso, né? Isso, benigno. E tem tratamento geralmente com medicação. Medicação geralmente já é suficiente. Alguns casos só que necessitam tratamento cirúrgico. Doutor, então assim, o doutor fala que são problemas relacionados com o passar da idade. Tanto esses problemas benignos quanto o câncer de próstata. Isso. Mais ou menos com quantos anos a pessoa o homem, né, tem que começar a se preocupar com isso? Geralmente, a preocupação maior da gente é em relação ao câncer. Tá. A hiperplasia, que é o crescimento, ela é sintomática. Então, o paciente vai procurar auxílio médico porque ele está com uma certa dificuldade para urinar. Exato. A nossa preocupação em relação ao câncer, porque o câncer de próstata inicial, ele é assintomático, ele não dá sintomas nenhum. Então, muitas vezes a pessoa já tem um problema instalado, só que ele não se manifestou. Podemos dizer que é igual câncer de mama, né? Não tem sintomas no começo, isso, né? Então, o câncer inicial, ele não avisa que está ali. Sim. Então, a gente tem que buscar ele ativamente. E aí, o que a gente faz? O que a gente recomenda? Isso tem uma certa controvérsia, então, em relação a idades, né? Isso varia muito de país para país, varia muito de recomendações, mas, no geral, o que a gente segue são as diretrizes da Sociedade Brasileira de Urologia. Certo. Que é quem norteia ali a urologia do Brasil, né?
Então, a partir dos 50 anos, a gente pede para todos os homens fazerem. Fazerem o quê? Fazerem o rastreamento, né? Ah, sim. E aí depois eu até comento um pouquinho melhor sobre como é feito esse rastreamento. Tá. Só que tem um componente genético associado e tem um componente racial. A gente perguntar se a genética influencia nisso, né? Influencia. E aí isso muda essa idade desse rastreamento. Então, a gente antecipa para 45 anos, quando tem histórico na família ou quando é algum paciente da raça negra, porque aumenta a chance do câncer de próstata. E uma coisa que é muito comum da gente ouvir falar assim, exame preventivo, isso às vezes causa uma certa confusão também, né? Porque quando a gente fala em prevenção, a gente pensa em alguma coisa para evitar o desenvolvimento da patologia. Então, o termo acho que mais adequado para a gente usar é rastreamento. Certo. Quanto mais cedo, melhor. A gente descobre. Porque independente da pessoa fazer ou não o exame, acho que isso é um ponto importante. Sim. Se ela tiver ali, ela pode desenvolver. Então, eu fiz o exame e então não vou ter problema, né? Tá. Então, não é um exame que vai prevenir o aparecimento do problema. É para a gente diagnosticar o problema numa fase inicial. Que isso aumenta a chance de cura, aumenta a chance do tratamento. E como que é o câncer de próstata? As chances de cura dele? Quando ele é descoberto inicialmente, ele tem uma chance de cura de mais de 90%. Olha que bom. Por isso que a gente pede para fazer esse rastreamento. E aí esse rastreamento, você tinha até comentado, como que a gente faz isso, né? Isso. São 2 exames simples, exames assim de fácil acesso. Um é o exame de sangue, que chama PSA. Tá. PSA é uma substância que a gente coleta no exame de sangue normal, laboratório, coleta. E é uma substância específica da próstata. Então, doenças da próstata podem alterar o PSA. Já é um sinal, né? Já é um sinal, já é um indício. Não só o câncer. Isso é importante porque, às vezes, causa uma certa angústia, uma certa ansiedade. Então, o fato do PSA estar alterado não quer dizer que a pessoa tenha câncer. Tá. Né? Mas isso aumenta a nossa suspeita. Certo. Né? E outro exame que a gente usa é o exame digital da região do reto, né? O famoso o toque. famoso, que os homens têm um pouco de... Morre de medo e foge. Apreensão disso, né, doutor? É um exame que causa um certo constrangimento, causa um certo desconforto, mas é um exame muito importante. Existem maneiras diferentes de examinar, a gente tem técnicas adequadas ali para examinar, né? Muitos homens têm, às vezes, um pouco de timidez, um pouco de vergonha, mas é um exame fundamental, porque existem situações que mesmo o exame de sangue estando normal, a gente pode detectar alteração no toque. Olha aí, tem que fazer, não adianta. Tem que fazer. Homens, se liguem aí no exame, né? Não pode deixar de fazer, porque eu tive vários pacientes já que aconteceu isso. A gente fazia o exame de sangue sem nenhuma suspeita, e aí a gente faz o exame do toque, a gente descobre um nódulo, descobre uma área suspeita. Doutor, uma dúvida que eu tenho, por exemplo, se o PSA não deu alterado, tem alguma coisa a ver com o câncer tá no começo, desenvolvendo ainda, ou não tem nada a ver? Nem sempre. O PSA mais elevado, geralmente ele acompanha uma gravidade maior ali, né? Ele tem um risco maior de uma doença mais avançada. Sim. Mas a gente pode ter um tumor já talvez um pouco mais adiantado, né? Mesmo com um PSA que a gente consideraria normal. É de pessoa para pessoa, então. É de pessoa para pessoa. Por isso que é fundamental a gente fazer o exame do toque também. Tá. Quando a gente associa os 2 exames, nenhum dos 2 exames é 100%, que isso é uma coisa que muita gente fala, eu fiz o exame tal, tá tudo bem, né? Um não exclui o outro. Então, a gente associa os 2 exames, porque quando a gente associa os 2 exames, a nossa chance de detectar é maior. Então, a gente consegue ter uma melhor chance de descobrir alguma alteração. E com esses 2 exames em mãos, qual que é o próximo passo? Aí, geralmente, o urologista, quem que faz esse acompanhamento, se ele tiver alguma alteração suspeita, tanto no PSA quanto no toque, aí ele vai indicar um exame de biópsia de próstata. Isso é para biópsia. É a biópsia. Esse já é um exame mais invasivo. É um exame que, como que ele é feito? Ele é feito geralmente com uma sedação, o paciente toma um remedinho para dormir, introduz um aparelho de ultrassom pelo ânus mesmo, e tira alguns fragmentos da próstata para mandar para análise. Sim.
E aí esses fragmentos eles vão ser olhados ali pelo patologista, que vai dizer para a gente se as células presentes ali são células benignas ou se são células malignas. E aí, quando tem essas células malignas, a gente tem graus variados do câncer. Então, existem células malignas que são menos agressivas, vamos dizer assim, e tem algumas que são mais agressivas. E por isso que a gente insiste no rastreamento, porque quando a gente descobre, numa fase inicial, que essas células elas são menos agressivas, a gente tem uma chance de cura muito alta de mais de 90%. E o tratamento? E o tratamento ele vai variar. O tratamento o câncer de próstata ele é uma patologia que tem que ser muito individualizado o tratamento. A gente leva em consideração vários fatores, como a agressividade do tumor, a idade do paciente a gente também leva em consideração, a presença ou não de comorbidades, que são doenças que às vezes o paciente tem, que tem um risco de tratamento maior. Então, existem alguns pacientes que às vezes são muito idosos, cheio de alguns outros problemas cardíacos, problemas neurológicos, a chance às vezes de cirurgia, o risco do tratamento é muito grande. Vamos dizer assim, é mais fácil ele ter uma complicação cardíaca, uma complicação neurológica, do que ter uma complicação relacionada ao câncer. Então, às vezes, a gente só acompanha. Faz a avaliação, e só faz o acompanhamento. Pacientes, às vezes, muito jovens também, que tem um tumor muito pequenininho, muito inicial, existe uma outra modalidade de acompanhamento. Então, o tratamento ele pode variar desde acompanhamento, sem nenhuma intervenção, a tratamento cirúrgico. Aí o tratamento cirúrgico ele vai variar o jeito de operar. Hoje está muito na moda aí a cirurgia robótica, né? A tecnologia está aí, né, doutor? É uma cirurgia que tem, assim, se aprimorado cada vez mais, tem ficado cada vez mais disponível. A recuperação também é melhor. A recuperação mais rápida, né? Mas não é um tratamento ainda tão disponível, principalmente na rede pública, isso. Mas a chance de cura em relação às modalidades de tratamento cirúrgico, elas são semelhantes. Então, olha, assim, que bom. Operar cirurgia convencional, operar cirurgia robótica, em relação à cura do tumor, são semelhantes. A gente tem a possibilidade de radioterapia também, que é como se fosse a radiação, ela vai matar as células cancerígenas ali do tumor. Da região da próstata, isso. E a gente tem tratamentos de bloqueio hormonal, que a gente fala. Então, a gente bloqueia o hormônio masculino, a testosterona, que é o que acaba também estimulando um pouquinho a proliferação das células ali, né? O crescimento das células. Então, o tratamento do câncer de próstata, ele é muito variável, dependendo da idade do paciente, dependendo de problemas de saúde que o paciente tem, do grau de agressividade do tumor, se ele é um tumor que está só na próstata ou se ele é um tumor que já tem espalhado para outras regiões do corpo, como, por exemplo, para os ossos. Então, isso varia bastante. Então, o tratamento ele tem que ser bem individualizado. E eu acho que muita gente tem às vezes, medo do tratamento, porque alguns efeitos colaterais do tratamento influenciam na questão da atividade sexual do paciente, né? Esse é um dos medos dos homens, né, doutor? Isso, de perderem um pouquinho essa questão da potência e tudo mais. Mas quanto mais eles postergam, mais o tumor avança e maior a chance de complicações do tratamento, né? Sim. Então, quando a gente descobre precocemente, a chance de evitar mais efeitos Olha, isso tem que ser multiplicado para todos isso, para chegar até os homens. Sim. Essa informação, né? E a mulherada, né? Convidar o marido, né? Mas a mulherada é fundamental, porque então, elas que pegam no pé do marido ali. Quando o doutor marca os exames, assim, como que é? Como eles chegam no consultório, a maioria amedronta, fica questionando. Tem uns que ficam bem assim, reticentes, eles não querem, às vezes, não, mas pode esperar, não pode esperar. A mulher, geralmente, ela é mais incisiva, né? Mas isso é uma coisa meio cultural. A mulher, ela se cuida mais que o homem. Ela é cuidadora, né? Ela cuida mais, até ela mesma, né? Sim. Então,
ela é mais preocupada com essas questões de saúde, por isso que ela vive mais que o homem. Então, tá a expectativa de vida da mulher é mais alta. O homem, ele é um pouquinho mais, vamos dizer, relaxado nesse aspecto de saúde. Ele espera o sintoma aparecer, né, doutor? Espera o sintoma. Eles não trabalham tanto com medidas de prevenção, com exames rotineiros ali para detecção precoce, né? Eles acabam indo na hora que a coisa já não está muito legal. Tem que mudar essa cultura. Ou na hora que a mulher manda. Ah, né? sim, mandou, tá mandado. mas é importante ter essa consciência. Falar assim, é um exame que não gera um certo constrangimento? Gera, é um exame um pouco invasivo. Sim. Mas o benefício que você pode ter para um exame que demora 1 minuto, é um exame que em menos de 1 minuto você consegue ter fazer ele ali. É um exame super simples, a gente faz no consultório mesmo, né? E tem uma grande chance da gente conseguir descobrir o problema numa fase que tem uma chance de cura muito maior. Exatamente. Então, às vezes é um pouco de preconceito, um pouco de vergonha, timidez, mas isso não vai afetar nada quanto à masculinidade de ninguém. O senhor está falando, eu só estou lembrando assim, a mulherada também tem que fazer a mamografia, apertar o seio, as mamas, né? E para a mulher, às vezes, é até mais desconfortável, né? Porque são vários exames que faz. Exame de Papa Nicolau, faz a mamografia, tem muito mais coisa. O exame do homem é um pouco mais simples, é um pouco menos complexo, né? Então é importante. Então é importante, é uma questão mesmo cultural, né? Sim. Então, muitos homens ainda têm aquela cultura do machão, mas a pessoa não vai deixar de perder a masculinidade por causa de um exame desse tipo, né? É um exame simples, um exame rápido, que pode fazer muito a diferença no tratamento quando a pessoa tem o problema, né? Então, doutor, além dessa preocupação com os exames, né, com a saúde, tem uma forma de prevenir, melhorando a qualidade de vida? De que forma? Qual que é o seu conselho para o pessoal? A prevenção, na verdade, não tem nada específico assim, falar, faz isso que você não vai ter câncer de próstata. Sim. Porque tem um componente genético principal ali. Mas são medidas gerais de estilo de vida, né? Quanto mais hábitos saudáveis de vida a pessoa tem, menor o risco dela ter qualquer problema. Então, o excesso de peso às vezes é prejudicial, então ter um bom controle de peso, e aí para isso a gente tem que se alimentar bem, a gente tem que praticar atividade física, né? Aquele combo saudável. De saúde, isso, parar de fumar, né? Então, cessar o tabagismo, praticar atividade física, alimentação, manter o controle de peso. Então, são aspectos gerais ali que está acessível a qualquer um, né? Exatamente. Então, especificamente, não tem nada, falar, vai fazer isso que não vai ter. Mas a gente consegue melhorar um pouquinho a saúde geral e diminuir a chance, né? Então, temos que cuidar da saúde, doutor. Não tem outra solução. Como fugir disso, né? Não tem. Porque a nossa ideia é viver o máximo possível com a melhor qualidade possível, né? Bem feliz, né? Tentar, né? De alguma forma. E a gente vê, às vezes, pessoas que postergam, às vezes por preconceito, e aí só vão na hora que a coisa já não tá legal. E aí chega numa fase que não tem talvez tanto o que fazer. E aí o sofrimento é maior. Bom, então nós estamos no Novembro Azul, então estamos aqui aconselhando, né, doutor? Não todos os homens a fazerem os exames, na verdade, acima de 50 anos. Todos os homens, e se tiver histórico familiar ou da raça negra, a partir dos 45. Uma vez por ano? Uma vez por ano. Então aí a gente faz os 2 exames. Então, combinado aí, pessoal. Tem que fazer, porque é importante. A gente acaba ajudando a descobrir muita coisa que às vezes está mascarada, escondida ali. Pois é. Doutora, a gente agradece imensamente a sua participação aqui. Eu que agradeço. É sempre bom falar de saúde, né? De estar motivando as pessoas a buscarem uma qualidade de vida. E vocês aqui são primordiais para isso. Eu agradeço aí o convite, agradeço a oportunidade de poder levar um pouquinho de informação. Isso aí. Se a gente conseguir convencer um pouquinho para perder o medo de fazer o exame, tarefa tá feita. A gente já fica feliz, a gente já fica contente. Isso aí. Pessoal, obrigada. Tudo de bom.